Vamos lá, pessoal, vamos à segunda parte da nossa aula aí. A gente tem as indagações aqui do pessoal do online. Claudinei Alves Gomes. Um abraço aí, Claudinei. Boa noite, pequeno. Sou de Anápolis, Goiás. Está show a aula, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado aí, Claudinei. Inclusive, eu estou a fim de fazer o concurso aí que vai ter para delegado de Goiás. O edital vai sair dia 9. Acho que eu vou invadir o Goiás aí para fazer esse concurso aí. Entendeu? Um abraço aí, Claudinei. Romário de Lima. Boa noite, professor. Com relação ao caso do médico que você citou, não seria considerado imprudência, pois mesmo ele tendo conhecimento que a mãe não tinha condições de ter o parto normal, ele insistiu em tentar fazer normal. Vereador Romário Major Salles, Rio Grande do Norte. Ô Romário, assim, poderia até buscar essa vertente da imprudência dele, né? Mas a forma que ele agiu, para mim, na condição de médico, ele assumiu o risco da produção do resultado. Então, se pega um cara que é mais garantista, poderia enquadrar a conduta dele no homicídio culposo. Falar que ele foi imprudente, realmente. Mas eu estou falando que, na minha concepção, ele viu que não tinha condições, né? Mesmo assim insistiu. Então, ele assumiu o risco da produção do resultado. Para mim, eu enquadraria ele no dolo eventual. Claro que você pode ter a postura de outra pessoa e chegar e falar que ele agiu através de uma imprudência, né, ou até mesmo de uma imperícia, e responder por homicídio culposo. Mas, nessas condições, da forma como ele agiu, para mim o ideal seria o quê? O dolo, e não a culpa. Tá? Vitor Franco de Miranda de Oliveira. Um abraço, Vitor. Professor, boa noite. Na culpa imprópria será sempre uma ação ou omissão putativa? Não, na culpa imprópria ele vai ter que praticar o quê? Uma conduta ativa, né? Ele vai agir com dolo. Então, como regra, ele vai praticar uma conduta positiva, uma conduta que demanda uma ação e através de dolo. Não vai ser uma omissão dele. Porque nesse caso específico da culpa imprópria, está ocorrendo uma putatividade. É uma situação imaginária da cabeça dele. Então, a conduta que ele está praticando é uma conduta comissiva e não uma conduta omissiva. Beleza? Karina de Almeida Pontarolo. Um abraço, Karina. Boa noite, professor. No caso da culpa imprópria, o agente, por erro evitável, produz determinado resultado típico, deliberadamente, mas somente por acreditar que a situação lhe autorizava a agir daquela maneira. Está correto ou entendi errado? Não, na culpa imprópria, Karina, ele pode agir tanto através de um erro evitável. Se ele age com erro evitável, nesse caso específico, realmente ele vai, ao invés de responder a título de dolo, ele responde a título de culpa. Então vai ser uma culpa imprópria. Ele agiu com dolo e por questões de política criminal, pelo fato do erro ser evitável, ele responde a crime culposo. Tá? Mas eu posso ter também a situação lá do erro inevitável. No erro inevitável ele não vai nem responder por culpa. Então não vai ser culpa imprópria, porque tu vai excluir o dolo e a culpa. É só no erro evitável você entendeu corretamente. Tá? Suzy Bastos Mota. Um abraço, Suzy. Professor, boa noite. Sobre o caso concreto que você falou, a morte da criança que não havia passagem. O médico fez o parto normal e a criança morreu asfixiada. Minha pergunta é, caso a mãe insistisse para o médico fazer o parto normal, mesmo que o médico alertasse sobre o fato de que não havia passagem, neste caso, ele continuaria respondendo por homicídio doloso? Não, aí nesse caso específico ali a mãe está insistindo, ele foi seguir a orientação da mãe, aí ele seria o quê? Ele poderia ser imprudente também. Então ele poderia responder por homicídio culposo. Mas se ele quisesse, ele poderia alegar o quê? O estado de necessidade, não acatar a ordem da mãe e fazer a cesárea. Tá? Não é pelo fato de que a mãe está falando para ele fazer uma coisa errada que ele vai ter que cumprir. Mas se ele cumpre agindo erradamente de forma imprudente, aí sim ele poderia responder por homicídio culposo. Aí,
mesmo tendo feito parto por insistência da mãe e contra a sua vontade, ou daria para enquadrar como homicídio culposo por imperícia ou imprudência, já que ele não queria fazer o parto normal, mas a mãe insistiu. Então, nesse caso específico aí, ele poderia, nesse caso, que a mãe insistiu para fazer o normal e ele não vendo a passagem, mas mesmo assim insistindo, aí poderia mudar um pouco o cenário. Mas ele, na condição de médico, ele não poderia também assumir esse risco, né? Mas poderia amenizar um pouco a conduta dele, tá? Nada impede, que eu estou falando aqui, nada impede ocorrer o enquadramento da conduta dele em homicídio culposo, através da imprudência, tá? Mas pode ter também o que? O entendimento, que nem o meu. A promotoria, o delegado pode enquadrar ele no homicídio culposo. Aí chegar lá, o promotor entender que ele agiu com dolo eventual e fazer a denúncia com base no homicídio doloso. Então pode ter duas vertentes. Agora vamos ver como é que vai ser o desdobramento dos próximos capítulos. Carina de Almeida Pontarolo. Professor, em relação à culpa no crime préter doloso, é incorreto afirmar a combinação entre dolo e a culpa é essencial para a caracterização dos crimes qualificados pelo resultado? Olha só. No caso, o crime préter doloso, conforme eu citei, ele é um crime que é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Então, crime préter doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Eu posso chegar e afirmar para vocês o seguinte, ó, todo crime préter doloso é um crime qualificado pelo resultado, tá? Mas eu não posso falar que todo crime qualificado pelo resultado vai ser crime préter doloso. Por quê? Eu vou ter crime que vai ser qualificado pelo resultado que vai advir somente do dolo e não de culpa. Então, um exemplo aqui, ó, na lesão corporal gravíssima, perda de membro. Então, imagina a seguinte situação, você com dolo em lesionar uma pessoa. Aí, teu dolo é cortar o braço da pessoa, ou seja, mutilar. Você vem com um machado e mutila o braço dessa pessoa. A pessoa perdeu o braço. O agente vai responder, ó, homicídio que lesão corporal gravíssima pela perda do membro. Aí tu vai falar assim, o resultado foi a título de dolo? Sim. Qual era o dolo dele? Tirar o braço da pessoa. Então ele vai responder por homicídio qualificado, homicídio que, mais uma vez, lesão corporal gravíssima, tendo em vista que o resultado foi qualificado através do dolo. Mas eu posso também ter a seguinte situação, ó. Eu com dolo de lesionar a pessoa, lesionei tanto a pessoa, a lesão foi tão intensa que teve que ter uma intervenção cirúrgica e o braço da pessoa foi amputado. Então, agi com dolo em lesionar e culpa na perda do membro. Eu vou responder por lesão corporal gravíssima? Sim, porque essa lesão corporal gravíssima, o resultado pode ser tanto a título de dolo, como também a título de préter dolo. O que eu falei para vocês é o seguinte, todo crime préter doloso é um crime qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado vai ser préter doloso, porque eu posso praticar uma qualificadora somente a título de dolo, tá? Mas se eu tenho uma qualificadora a título de préter dolo, necessariamente ela vai ser qualificada pelo resultado préter doloso, tá? Então, todo crime préter doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado? Sim. Mas todo crime qualificado pelo resultado vai ser crime préter doloso? Não, porque vai ter qualificadora pelo resultado, que vai ser só a título de dolo. Tá? Nesse caso, ele responde por dois crimes ou um crime só com a Ele está perguntando se, no caso, ele vai responder por dois crimes. Não, porque quando você tem o dolo e, consequentemente, tem a culpa, gerando um crime préter doloso, tu responde só por um crime só. Entendeu? Então a tipificação vai certa em um artigo só. Por exemplo, quando você lesiona uma pessoa e por culpa causa morte, você não vai responder por lesão corporal mais homicídio culposo. Não, tu já tem um tipo específico. Tu vai responder por lesão corporal seguida de morte. Um tipo penal só. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui,
o nosso esquema, eu trabalhei em cima da conduta, né? Aí, falei que a conduta ela pode ser dolosa, ela pode ser culposa e também pode ser dolosa, tá? Então, estamos esquematizando aí dentro desse quadro. Parei no ponto 1.1 e finalizei a letra B, tá? Então, vou escrever aqui mais uma vez no quadro para vocês não se perderem e montar o caderno. Assim, especificamente o que eu estou falando aqui agora. Com base na minha aula, com base nesses esquemas, você não precisa mais se aprofundar em doutrina, porque eu estou trazendo tudo doutrinário e entendimento jurisprudencial para vocês. O que é que você vai fazer? O resumo no caderno junto com um artigo seco, tá? Porque senão você vai perder muito tempo. Essas coisas assim, para você estudar e se aprofundar, não há necessidade de você se aprofundar tanto que tu vai perder tempo. Porque a aula já é essencial para você resolver qualquer questão na área policial, PF, PRF, Polícia Civil. Tá? Então já é o suficiente. E eu, quando eu vou dar a minha aula, eu vou pegar sempre o quê? O que é majoritário. E vou em cima de vários doutrinadores contemporâneos e até mesmo os mais clássicos. Por exemplo, às vezes para preparar minha aula eu olho o Rogério Greco, eu olho o Guilherme de Souza Nutti, o Kleber Masson, o Rogério Sanches. Então, os doutrinadores mais atuais. E claro que cada livro desses, eles citam os doutrinadores clássicos. Por exemplo, Nelson Hungria, Mirabete. Então, é o suficiente para você ir bem na prova com base somente na aula, tá? Então, ó, parei no ponto 1, foi características da conduta. Trabalhei em cima da letra A, que seria o comportamento humano voluntário. Aí eu trouxe para vocês as situações dos crimes comissivos, que também posso chamar de crimes praticados através de uma ação, e nos crimes omissivos. Aí eu fiz a seguinte classificação, ó. Próprio, impróprio. Depois fui para a segunda característica da conduta, que é a voluntariedade. E dentro da voluntariedade eu trabalhei os elementos subjetivos, conforme eu falei para vocês, o dolo, a culpa e o préter-dolo. Então vamos dar continuidade aí. Você vai fazer o seguinte agora, ó. 1.2. 1.2 pode pôr assim, ó. Ausência de conduta. Eu vou trazer para vocês as hipóteses que vai excluir a conduta, tá? Vai excluir a conduta. Excluiu a conduta, consequentemente, vai ser um fato atípico. Beleza? Então, ó. Letra A. Caso fortuito ou força maior. Então, caso fortuito ou força maior é uma hipótese que eu vou considerar o que é a ausência de conduta. O agente não vai agir nem com dolo, nem com culpa e nem com préter-dolo. Por exemplo, vamos supor que você está na rua, aí começou a chover, uma enxurrada forte, né? E devido à chuva forte, foi gerada a enchente. Aí você foi arrastado pela água. E devido a esse arrastamento, você veio a bater em outra pessoa. Teu cotovelo bateu na cabeça de uma pessoa e abriu. Eu posso falar que tu praticou uma lesão corporal culposa? Não, pô. Teve o quê? Uma força maior, uma força da natureza que te forçou
né, até o momento que você esbarrou nessa pessoa e veio a lesioná-la. Você não agiu nem com dolo, nem com culpa e nem com préter-dolo. A força maior ela vai ausentar a tua conduta e, consequentemente, você não vai responder por nenhum fato típico. Tá? O caso fortuito, hoje, né, não há uma pacificação entre a classificação entre caso fortuito ou força maior. Tanto em direito penal como direito administrativo, direito civil, uns falam que a força maior seria a força da natureza. Outros falam que o caso fortuito seria um caso ocorrendo que não envolvendo uma atitude humana, né, mas também não era uma força da natureza. Por exemplo, vamos supor que venha romper um cabo elétrico ali fora. O rompimento desse cabo elétrico ele vai bater no carro. E o carro, devido ao rompimento, bateu o cabo elétrico, ele começa a pegar fogo. Ou seja, foi através de caso fortuito. Foi um evento que não era da natureza, mas também não foi praticado por um homem. Tá? Aí outros falam que o caso fortuito seria força da natureza. Então há uma divergência a respeito dessa classificação. Eu acho mais coerente, na minha concepção, que a força maior deveria ser classificado como uma força advindo da natureza. E o caso fortuito, no caso aí que eu citei do cabo elétrico. Beleza? Então, tanto a força maior como o caso fortuito vai excluir a conduta. Letra B. Na letra B você vai pôr assim, ó. Atos de inconsciência. Ou seja, vai ocorrer a hipótese que a pessoa vai estar inconsciente e ela não poderá vir responder criminalmente. Primeiro exemplo aqui a ser citado, põe B.1, ó, a hipnose. A pessoa foi hipnotizada. Devido a essa hipnose, ela veio e praticou um fato delituoso. Ela praticou o fato delituoso, mas ela estava o quê? Inconsciente. Então, pelo fato dela estar inconsciente, eu não posso falar que ela agiu nem com dolo, nem com culpa e nem com préter-dolo. Quem deve responder pelo ato praticado pela essa pessoa hipnotizada é quem? É quem hipnotizou e às vezes mandou ela fazer ali a prática delituosa. Então, o agente que hipnotizou e mandou a pessoa agir, que deve responder pelo resultado, e não essa pessoa, porque ela estava num ato de inconsciência. Então, a hipnose ela vai excluir o quê? A conduta. Além da hipnose, eu também tenho aqui, ó, um ato de inconsciência, B.2, o sonambulismo. O sonambulismo também é uma hipótese de ausência de conduta. Vai excluir a conduta. Se uma pessoa tiver ali durante, tá dormindo, aí acordou do nada, sonâmbulo, foi lá e veio a matar uma outra pessoa, se ficar comprovado que ela possui o sonambulismo vai ser considerado que um ato de consciência e, consequentemente, vai excluir a conduta desse sujeito ativo. Tá? Então, o sonambulismo exclui a conduta também do agente. Lembrando o seguinte, que na prática é complicado, né? Você provar que agiu através do sonambulismo. Então, se tiver câmeras, essas coisas, é melhor para embasar. Ou então, você vai ter que fazer vários testes para provar que você é portador do sonambulismo. Eu sou sonâmbulo, eu sempre falo nas minhas aulas, né? Então, quando eu vou dormir, assim, eu escondo a arma, né? Eu tiro justamente porque eu fico com medo de acordar e ver todo mundo morto. Vai que acontece isso. Já tentei mijar dentro do guarda-roupa, né? Já acordei de madrugada com fome, aí eu fui buscar comida dentro do guarda-roupa. Aí minha mulher falou assim, tá fazendo o que aí, seu desgraçado? Eu falei, tira o cadeado da geladeira. Tira o cadeado da geladeira. Entendeu? Então, sonâmbulo, cara. Quando eu fui mijar no guarda-roupa, eu tomei um pescotapa aqui que eu acordei. Entendeu? Então, eu sou sonâmbulo. Então, nesses casos, é um ato de inconsciência. Então, vai excluir a conduta. Letra C. Ó. Professor, e hipnose? O que se caracteriza como hipnose? É válido? Já aconteceu?
Calma aí, rapidinho. Movimentos reflexos. Ele está perguntando aqui se a hipnose já aconteceu. Assim, analisando o fato delituoso, eu não peguei ainda nenhuma jurisprudência falando que o cara praticou um fato delituoso hipnotizado, tá? Mas isso aí são exemplos trazidos pela doutrina, porque a hipnose realmente existe. E tem pessoas que têm o condão de saber, né, induzir a outra a ficar hipnotizada. Então, se ela consegue hipnotizar uma pessoa e a pessoa vem praticar alguma conduta que se enquadra como crime, quem deve responder é que hipnotizou, e não a pessoa hipnotizada, porque a pessoa praticou em ato de inconsciência. Né? Esse negócio de falar que não existe santo, eu já fui para macumba e peguei santo, tô brincando, tô brincando, mas assim, eu já vi, né? Agora, se era encenação, eu acredito que não, né? Porque eu tenho parentes que pegam santo e não é encenação. Então, pessoal, aí na hipnose eu também acredito. Mas assim, tu tem que levar para a prova o seguinte, hipnose exclui a conduta? Sim, exclui a conduta, é um ato de inconsciência. Movimentos reflexos. Movimento reflexo pode ser através de uma pessoa tomar um susto, né? Até mesmo um ato involuntário do teu organismo. Por exemplo, o cara vai tomar um susto, aí desmoeca, viu uma barata, ai, né? Tô brincando. O cara chegou, deu um susto na pessoa. A pessoa, devido ao susto, ela tomou aquele susto grande, né? Que ela fez assim com o braço. Aí veio lesionar uma pessoa que estava do lado. Isso foi o quê? Movimento reflexo. O movimento reflexo também exclui a conduta. Você vai falar assim, quando ele tomou o susto e devido ao susto ele abriu os braços, ele agiu com dolo e lesionou a pessoa? Não. Ele foi imprudente, negligente ou imperito? Não. Agiu com preterdolo? Não. Então não tem como você falar que a conduta da pessoa teve o quê? Voluntariedade. Foi um movimento reflexo, então vai excluir a conduta. Tá? No caso, que sempre é também trazido pela doutrina, a pessoa ela vai no ortopedista, o ortopedista vai examiná-la, bate com o martelo no joelho dela e involuntariamente o pé da pessoa sobe no queixo do ortopedista. Ela queria chutar o ortopedista? Não, não vai usar isso que às vezes está com raiva do ortopedista para fazer, né? Fala, não, movimento reflexo. Mas foi o que? Um ato involuntário do organismo da pessoa. Então, nesse caso, vai excluir também a conduta. Dentro do movimento reflexo, não, melhor, movimento reflexo são essas situações que eu citei. A doutrina ela faz uma diferenciação entre os atos em curto circuito. Os atos em curto circuito, o agente vai responder pela conduta, tá? Vai responder pela conduta, o máximo que pode ter é uma atenuante, mas não vai excluir a conduta do agente. Por isso que você não pode confundir movimentos de reflexo com atos em curto-circuito. Por exemplo, de atos em curto-circuito, você ser impelido em praticar uma infração delituosa através da multidão. Tá? Chegou ali, virou um caminhão. Aí um caminhão de, vamos supor, época de Páscoa, um caminhão cheio de chocolate. Aí foi lá, da Lacta. Aí caiu a primeira caixa de bombom, né? Aí foi o primeiro, olhou para o lado, para o outro, o motorista todo ferrado ali, né? Ninguém buscou socorrer o motorista. Aí o primeiro foi meter uma na caixa, né? Em vez de pegar uma caixa de bombom, não, nem pegar a caixa de bombom, né? Pegou a caixa de bombom, a caixa, cheia de caixa de bombom, saiu correndo. Aí o outro foi lá, pegou, também posso pegar. E nisso todo mundo foi o quê? Pegando. Eles agiram em curto-circuito. Eles vão responder pelo furto? Sim. Só que vai ocorrer o quê? Uma atenuante para quem praticou o crime posteriormente ao primeiro. O primeiro não, o primeiro vai incidir uma circunstância agravante, porque foi ele que influenciou a massa. Quem praticou o furto depois dele vai incidir uma circunstância atenuante porque foi impelido através da multidão. Saque em mercado, já viu? Entra lá, o primeiro sai, cheio de carne, aí vai entrar todo mundo. Então, isso é um ato em curto circuito.
Briga de torcida. Por exemplo, teve aí recentemente a torcida do Flamengo com a torcida do Corinthians. Na verdade, foi Corinthians contra a Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, né? Pô, não foi nem com a torcida do Flamengo. Os caras começaram o quê? Primeiro deu soco, depois foi todo mundo ali em cima. Então isso é um crime multitudinário. Foi praticado através da multidão. E tudo isso foi impedido através de um ato em curto-circuito. Bastou primeiro a dar o soco para todos os outros ir junto ali e começar a agredir. Então, nesse caso, o primeiro vai ter a consequência penal agravada e os outros vão ter o quê? Atenuante, porque praticou o crime em multidão. Beleza? Hoje eu estava assistindo TV, tem um caso, tombou um caminhão de carne num certo lugar, ali os índios atacaram, saquearam a carga. Nesse caso aí, cabe o que aí? O estatuto do índio neles? Tá, ele está perguntando aqui que ele viu um caso concreto que virou um caminhão de carne, né? E devido à virada do caminhão de carne, os índios começaram a atacar e pegar ali as carnes. Olha só. O índio ele pratica o fato típico, ilícito. O que pode acarretar é verificar o que? A culpabilidade dele, tá? O que pode influenciar é na culpabilidade. Mas, olhando para o Código Penal, ele pratica o fato típico ilícito. Só vai ver se vai ter a plena culpabilidade ali. Porque tem determinadas situações que o índio que não é integrado à sociedade, ou seja, o índio que é integrado ainda à comunidade indígena, possa ser uma hipótese até mesmo de exclusão da culpabilidade ou de semi-imputabilidade, tá? Mas a princípio praticou crime. Não dá o direito de ir e saquear ali o caminhão. Aí vai falar assim, o Estatuto do Índio fornece isso para ele? Saquear um caminhão, tacar fogo no caminhão, jogar pedra em cima de um agente público federal? Claro que não, né? Pô, pode até fundamentar em cima disso, mas a princípio tem que enquadrar esses índios aí, né? Comigo eu sair enquadrando todo mundo. Vagabundo tem que ser enquadrado, cara, tem que ser enquadrado. Mas você pode trabalhar assim, não vai trabalhar em cima do fato típico nem na ilicitude. O máximo que você pode forçar é na culpabilidade, como a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Professor, atos de inconsciência incluem usuário de drogas? Ele está perguntando aqui se um ato de inconsciência é incluído o usuário de drogas. Não, o usuário de drogas vai influenciar na imputabilidade, que é um requisito da culpabilidade. E conforme o artigo 45 da Lei de Drogas, se ficar comprovado que ele era viciado em drogas e quando ele praticou o fato delituoso, ele era inteiramente incapaz de conhecer o caráter ilícito da conduta dele, pode excluir o quê? A imputabilidade. E, consequentemente, ele ser considerado não culpável. Beleza? E no caso de, por exemplo, o médico receita um remédio e dá reação e a pessoa fica com a consciência alterada. Ele está perguntando aqui, no caso, o médico foi lá, receitou um remédio e a pessoa tomou o remédio e devido esse remédio, o efeito colateral, né, gerou aí para a pessoa uma incapacidade ali, ficou embriagado de forma completa, por exemplo. Nesse caso específico, eu também posso excluir o quê? A imputabilidade, porque eu vou fundamentar na embriaguez completa, advinda de caso fortuito ou força maior. Tá? Então, ele prescreveu, o organismo da pessoa não se adaptou ao efeito colateral do remédio, como se fosse, utilizando uma analogia, ali um efeito de um álcool, a pessoa ficar embriagada, eu posso tentar excluir o quê? A imputabilidade, não a conduta. Beleza? Letra D. Na letra D você vai pôr aí, ó, coação física irresistível. Então agora eu vou pagar aqui, tá, pessoal? Coação física irresistível. A coação física irresistível, ela vai excluir a conduta.
e não a culpabilidade. Coação física irresistível. Preste atenção aqui rapidamente, ó. Na coação física irresistível, tá certo que eu escrevi errado? Tá certo. Aqui, ó, na coação física irresistível, ela também é chamada, ó, de vis absoluta. Vis absoluta é um termo em latim, significando que vai agir de forma absoluta e vai excluir o quê? A conduta. Então, ó, o agente ele vai ser coagido de forma física irresistível e, consequentemente, a conduta dele será excluída. Por exemplo, vamos supor que pega uma pessoa forte, né, um exemplo mais fácil de você visualizar, e devido à estatura física da pessoa, o cara pega, força a outra a atirar em cima de uma outra pessoa. Então ele forçou a pessoa a atirar. Esse que está sendo coagido, ele queria praticar conduta? Não. Ele não agiu nem com dolo, nem com culpa, nem com preterdolo. Então ele foi coagido de forma física o quê? Irresistível. Vai excluir a conduta. Quem coagiu de forma física irresistível que vai responder pelo resultado, não essa pessoa. Porque a coação física vai excluir a conduta. Beleza? Então, coação física irresistível. Você anota assim, ó. Vai ocorrer a exclusão da conduta, ao passo que a coação moral irresistível, ela é diferente da coação física irresistível. A coação moral irresistível, ela vai excluir, ó, a culpabilidade. Então aqui, ó, vai ocorrer exclusão da culpabilidade. E qual é o requisito da culpabilidade que vai ser excluído? O requisito da culpabilidade que é excluído, você anota aqui, ó, é a exigibilidade, ó, exigibilidade de conduta diversa. Então, exigibilidade de conduta diversa. A coação moral irresistível, ela é uma causa legal de exclusão da exigibilidade de conduta diversa, conforme o artigo 22 do Código Penal, tá? E detalhe, em termos de latim, ela é chamada de vis compulsiva. Então você tem que tomar cuidado, principalmente pela banca SASP, porque eu gosto de utilizar termo em latim. Se põe assim, ó, a coação moral irresistível vis absoluta já está errado. Pô, aí tem que ser muita maldade, né? Ela trocar um termo em latim para tentar te confundir. Mas você tem que ficar ligado porque ela pode cobrar esse termo em latim. Então você tem que fixar bem. Absoluta significa o quê? Que vai excluir totalmente a conduta do agente. Então só pode ser a coação física irresistível. A compulsiva vai influenciar o quê? Na culpabilidade, no requisito exigibilidade de conduta diversa. Se eu sou coagido de forma moral irresistível, significa que minha conduta ela não é exigível, e sim é uma conduta inexigível. Então, no caso, quando há uma coação moral irresistível, a pessoa é coagida a vir a praticar um delito, por exemplo, o cara sequestra, né? Eu sempre cito esse exemplo também, o cara sequestra teu filho. E o sequestrador, sabendo da tua condição, ele fala o seguinte, ó, você é gerente de banco, você tem a oportunidade de ir no banco e subtrair o numerário de 20 mil reais para pagar o resgate do teu filho. Porque se você não pagar até a tal hora, eu vou matá-lo. Aí o que o cara vai fazer? O cara desesperado, não tem esse dinheiro em mãos, vai subtrair o numerário do banco e, consequentemente, entrega para os marginais. Ele pode vir a responder pelo crime de furto, ó. Ele praticou um fato típico, ilícito,
Só não posso alegar que ele teve o quê? Culpabilidade, porque a conduta dele não era exigível. A conduta dele foi o quê? Inexigível, porque ele foi coagido de forma moral e irresistível. Beleza? A coação moral e irresistível a gente vai estudar ainda lá na culpabilidade, em cima da exigibilidade de conduta diversa. Beleza? Então, ó, essas são as hipóteses que vai influenciar na conduta. Então, você esquematiza aqui, ó. Põe aqui agora. Puxando aqui, ó. Ausência de conduta. Vou pôr 2 pontos. Letra A. Caso fortuito ou força maior. B. Na letra B eu citei para vocês atos de inconsciência. Dos atos de inconsciência eu citei 2, que foi especificamente a hipnose e o sonambulismo. Na letra C, foi citado para vocês os movimentos reflexos. E na letra D, a coação física irresistível. A coação, ela tem que ser física e irresistível. Se for resistível, ela não vai excluir a conduta. O que pode acarretar é uma diminuição, ou melhor, é uma atenuação na pena. Então, ó, eu estou mostrando para vocês onde que está incidindo e qual é o elemento do fato típico. Ainda está tudo na conduta. Beleza? Terminou? Não, não terminou. Dentro da conduta, eu estou trazendo agora uma didática diferente, tá? Justamente para tentar sempre mudar a aula. Claro que os exemplos vão ser repetidos. Tem exemplos que a gente acaba repetindo por questões didáticas. Mas em termos de estrutura, tem como a gente mudar para você tentar visualizar de uma forma diferente e se adequar ao tema. Agora, ó, vamos estudar o erro de tipo. O erro de tipo vai influenciar onde? Na conduta do agente. Em determinados casos, vai excluir o dolo e a culpa. Então, consequentemente, não vai ter fato típico. Em outras hipóteses, eu posso ter o quê? Um erro evitável, que vai tirar o dolo, mas ele vai responder a título de culpa, que pode ser a culpa imprópria, conforme nós estudamos. Então, você vai pôr agora, ó, tema. Erro de tipo. Erro de tipo. Preste atenção no esquema. Esse esquema é de fundamental importância, tá? Porque senão você sempre vai patinar e sempre vai confundir o erro. Porque você tem que anotar. Se não anotar, uma hora vai sair da tua cabeça. Então, ó, o erro de tipo, eu posso ter o erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial. Esse erro de tipo essencial, ó, eu vou dividi-lo em 2. Eu posso ter o erro de tipo essencial, que ele é considerado, ó, excusável. Excusável é sinônimo de inevitável. Excusável também posso ter como sinônimo, ó, que ele é indesculpável. Ou melhor, desculpável. Foi mal, pessoal. Excusável é sinônimo de inevitável e desculpável. Beleza? Nessa hipótese aqui, ó, erro de tipo essencial, excusável, inevitável.
indesculpável, ele vai excluir, ó, ele exclui o dolo e a culpa, tá? Então, há uma exclusão do dolo e da culpa. Além do erro de tipo excusável, eu tenho o erro de tipo, ó, inexcusável. O erro de tipo inexcusável, ele é sinônimo de erro de tipo evitável e também chamado de indesculpável. Significa dizer que não cabe o quê? Desculpa, indesculpável. O erro de tipo inexcusável, evitável e indesculpável, ele vai, ó, ele exclui o dolo, mas pode punir o agente a título de culpa. Aí você vai pôr entre parênteses. Caso tenha previsão legal do crime culposo. Porque se não tiver previsão legal, nem a título de culpa ele vai ser o quê? Punido. Lembra do que eu falei? Qual é uma das características do crime culposo? É a tipicidade. Tá? Se não tem, no caso específico, tipicidade, tu vai nem a título de culpa enquadrar. Beleza? Além do erro de tipo essencial, eu posso ter, ó, o erro de tipo acidental. Primeiro detalhe importante, ó, o erro de tipo essencial, a pessoa, em tese, se ela conseguisse visualizar a conduta dela, ela não praticaria o quê? O crime. Ela não quer praticar o crime. Mas por erro ela acaba incidindo a conduta aí em um artigo do Código Penal ou da Legislação Penal Especial. Então, por erro, incide a conduta em um tipo. Se ela conseguisse visualizar, ela não praticaria o crime. Diferentemente do erro de tipo acidental. A pessoa quer praticar o crime, só que por erro pode ocorrer as seguintes circunstâncias. Agora, ó, eu posso ter o erro de tipo acidental ocorrendo em cima sobre o objeto. Então, o erro de tipo acidental sobre o objeto. Ela quer praticar o crime, só que ela vai errar sobre o objeto da prática delituosa. Eu posso ter o erro de tipo acidental e errar sobre a pessoa. Então, o erro vai incidir sobre a pessoa. Eu posso ter o erro de tipo acidental e errar na execução, ocorrendo o erro na execução. Eu posso também ter um erro de tipo acidental e ter um resultado diverso do pretendido. Então, resultado diverso do pretendido. E, por fim, eu tenho um erro de tipo acidental, que vai ocorrer um erro no nexo causal. Tá? Que é o famoso, ó, aberratio delicti, aberratio causae, que eu já falei hoje em sala de aula. Tá? Aqui, ó, no erro na execução é o famoso aberratio ictus. O erro sobre a pessoa também é denominado de error, ó, erro in persona. Gostou?
erro. Tu fala assim, errou em persona. Então, pessoal, esse erro de tipo acidental não vai excluir o crime, diferentemente do erro de tipo. Se é excusável, vai excluir o dolo e a culpa. Se é inexcusável, vai excluir o dolo, mas pode ser punido a título de culpa. Beleza? Então vamos lá. Vamos estudar o primeiro aqui, ó. Erro de tipo excusável, inevitável ou desculpável. No erro de tipo, o agente ele vai ter uma falsa percepção da realidade e ele vai errar sobre as circunstâncias ou sobre as elementares do crime. Então ele erra sobre as elementares, sobre as circunstâncias, sobre os caracteres, aliás, envolvendo o tipo penal. Por exemplo, tu pega o artigo 121 do Código Penal, lá está escrito o quê? Matar alguém. Alguém significa que é uma elementar do crime de homicídio. Então, para eu responder por homicídio, eu tenho que agir com dolo, ou posso vir a responder também a título de culpa, mas eu sei que eu estou praticando uma conduta em cima da elementar do crime, que é uma pessoa, alguém. Alguém só pode ser uma pessoa, tá? Então, tu imagina a seguinte situação. O cara que sai para caçar, né, que ele vai para a mata, junto com um colega, a intenção dele é matar um animal. Ele saiu para caçar para matar um animal. Matar um animal hoje, fora das hipóteses permitidas, pode ser configurado o quê? Um crime ambiental. Mas se há previsão legal, ou se ele está dentro de requisitos para ser feita a caça, a conduta também dele não vai ser enquadrada em nenhum tipo penal. Então vamos supor, ele saiu para caça. Aí ele quis caçar um urso. O colega dele dentro de uma mata, se desvencilha dele, para dar um susto nele, se veste de urso. E vai atrás de um arbusto ali, né, fica atrás do arbusto fazendo um barulhinho. Ele viu a orelha marrom, a intenção dele era caçar um urso. Ele falou, é ele, agora, vou matar esse urso. Aí mirou, efetuou o disparo e acertou. Só que o colega tinha se vestido de urso pimpão, né? Aí tirou a máscara, quando foi ver, era o colega. Nesse caso específico, olha só. Ele queria matar alguém? Não. Então ele errou sobre a elementar do crime de homicídio. Ocorreu erro de tipo. Nesse caso, eu posso falar que o erro de tipo dele era inevitável? Sim, pô. O cara está numa mata. O cara saiu para caçar um urso. Pô, tá, o animal foi se vestir de urso e tomou tiro, morreu. Então o erro dele foi o quê? Excusável, inevitável, desculpável. Vai excluir o dolo e a culpa. E ele não vai responder pelo crime de homicídio. Porque se ele soubesse que era o colega, ele mataria? Não. Então ele não queria praticar o crime. Ele teve uma falsa percepção da realidade. Por isso, vou excluir o dolo e a culpa. Tá? Diferentemente, pô, você está numa época aí, você foi para caçar e tu está perto da cidade, de um centro urbano. Aí sua cautela, ela tem que ser o quê? Maior. Quando você está numa mata fechada, numa floresta, longe do centro urbano, a tendência que tem ali dentro é só o quê? Só animal, né? Ou macumbeiro, que seja. Tô brincando. Tô brincando. Aí, ó, no centro urbano, próximo ao centro urbano, você tem que ter uma cautela maior. Porque você pode, às vezes, até cometer um erro, e esse erro ser o quê? Evitável. Aí vai excluir o dolo, tu pode responder a título de culpa. Tranquilo? Outro erro de tipo, outro exemplo, ó. Tu imagina a seguinte situação. A criança, ela foi correr e caiu. Ela se machucou. Rasgou o joelho aqui. Aí, mamãe, totói, que isso, filho, vem cá. Mamãe vai passar remedinho para sarar a ferida do bebê. A mãe chama de criança, né? Mas só que o filho já estava com 17 anos. Então ela rasgou o estatuto da criança e adolescente, né? Que, com 12 anos incompletos eu posso chamar de criança. Agora,
de 12 até 18 incompletos, eu tenho o quê? Um adolescente. Ela falou, meu bebê, senta aqui, mamãe vai passar metiolate. Aí a criança sentou, a criança não, o adolescente sentou no colo dela, ela limpou a ferida, aí ela pegou um pote, pensando que era metiolate. Ó, pegou o pote pensando que era metiolate. Aí ela abriu. Isso que ela abriu, ela foi e jogou. Ele, ai, tá ardendo, mãe, tá ardendo. Tá ardendo, meu filho. Só que o que ela jogou não era metiolate, era ácido sulfúrico. E foi corroendo a pele da criança não, do adolescente, e foi comendo ali até os músculos, o osso, a porra toda. Ela queria fazer isso? Não. Se ela, no caso específico, visualizasse, soubesse que aquilo que ela estava jogando era um ácido, ela ia botar na perna do filho? Claro que não. Então ocorreu o erro de tipo. Tá? O erro de tipo. Quê? Não, Paulinho. Paulinho, tá aqui ainda, ó. Tá aqui, ó. Não é sobre objeto. Ela não agiu nem com dolo, nem com culpa. Então, se ela agisse com dolo, ela deveria responder porque lesão corporal gravíssima, deformidade permanente, ou até mesmo até inutilização do membro da pessoa. Ó, tu imagina outra coisa, ó. A pessoa foi comprar uma roupa. Ela chegou na loja de grife, só madame. Aí uma bolsa da Louis Vuitton. Aí chegou, botou a bolsa dela em cima da mesa, aí saiu. Foi escolher as peças. Nisso chegou outra, com a bolsa praticamente igual, Louis Vuitton. Aí botou também do lado da bolsa dessa mulher. Aí, ó, ela foi, escolheu as peças, pagou, não, foi escolher as peças, aí pegou a bolsa, só que a bolsa que ela pegou não era dela, e sim da madame que chegou depois. Aí pagou no caixa, foi embora. E levou a bolsa da outra mulher. Ocorreu o erro de tipo? Sim. Ela queria praticar o crime de furto? Não, pô. Aí tu vai falar erro sobre objeto? Não, ela não queria praticar o furto. Ela pegou a bolsa pensando que era dela. Então ocorreu um erro em cima da elemental o quê? Subtrair coisa alheia, móvel. Ela não quis subtrair coisa alheia. Ela pegou a bolsa pensando que era dela. Então, nesse caso, vai excluir o dolo e a culpa. Então, vai assim, vai pequeno, mesmo se for evitável. Aí tu fala, mas por quê? Ó, se a conduta dela ficar configurada no caso concreto que foi excusável, exclui o dolo e a culpa. Mas se verificou que ela poderia ali analisar e ter evitado isso, a conduta dela foi o quê? Evitável. Aí eu não vou punir a título de dolo, perfeito? Mas eu posso punir a título de culpa. Só que nesse caso, mesmo se for evitável, a conduta dela será atípica, porque não existe o crime de furto culposo. Então, uma hipótese que, tanto sendo excusável ou inexcusável, de qualquer forma ela não responde pelo crime, porque não tem furto culposo. Tá? Outro exemplo. Aqui é a aula biscoito. Ela gosta recheada de exemplos, tá? Tô brincando. Outro exemplo. Isso aí é exemplo trazido de caso concreto. Caso concreto não. Exemplos extraídos de próprias questões resolvidas. E alguns de livros. O cara queria oferecer propina para um funcionário. Só que o funcionário que ele queria oferecer propina era para um funcionário de uma empresa privada. Se você oferece dinheiro para alguém de uma empresa privada, tu responde pelo crime de corrupção ativa? Não, porque você tem que oferecer ou prometer para um funcionário público. Se você oferece propina para um empregado privado, a tua conduta é o quê? Atípica. Aí o indivíduo queria oferecer propina para esse funcionário, só que não era funcionário público, era da empresa privada. Aí ele ofereceu. Só que quando ele ofereceu, ele pensando que era um funcionário de uma empresa privada, ele acaba oferecendo dinheiro para um funcionário de uma empresa de sociedade, uma sociedade de economia mista.
Sociedade de economia mista faz parte da administração indireta e quem trabalha na administração indireta para fins penais, conforme o artigo 327 do Código Penal, é funcionário público, tá? Quem exerce emprego público. Então ocorreu o erro em cima de uma elementar do crime de corrupção ativa, que seria o quê? Oferecer dinheiro para funcionário público. Nessa hipótese, ocorreu o erro de tipo. Tá? Erro de tipo. Uma pessoa, ela está caminhando no lago, só que ela tem problema de visão. A vista dela não funciona bem. Ela escuta um barulho na água. Lago de Cascavel, está escutando um barulho na água. Ela fala assim, capivara nadando. Ela pensa que é uma capivara nadando. Né? Só que não era uma capivara que estava nadando. Era uma criança que estava se afogando. Se ela soubesse que era uma criança, ela poderia salvá-la? Sim. Poderia também, se caso não tivesse condições de nadar, buscar o socorro. Ela não prestou socorro porque ela pensou que era um animal. Então ela teve uma falsa percepção da realidade. Ocorreu o erro de tipo. Beleza? O erro de tipo essencial, ó, ele pode ser inexcusável, evitável e indesculpável. Alguns doutrinadores vai trazer legítima defesa putativa como exclusão da culpabilidade, na potencial consciência da ilicitude. Tá? Mas se você for analisar o Código Penal, a legítima defesa putativa ela se enquadra melhor no erro de tipo essencial e aqui especificamente, ó, tanto sendo excusável como inexcusável. Por quê? No caso da legítima defesa putativa, o agente está pensando que está sendo beneficiado com a legítima defesa, mas na verdade ele não está. É uma situação que imaginária. Então, se você pega o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, fala que nessa hipótese o agente poderá vir responder a título de culpa por questão de política criminal, sendo que ele praticou uma conduta o quê? Dolosa. Então, ó, legítima defesa putativa, tendo em vista que ele está praticando um fato, mesmo sendo uma situação imaginária, hoje, analisando de forma mais detalhada, ela se cabe, ela se coloca perfeitamente aqui, ó, no erro de tipo. Então, ela pode excluir o dolo e a culpa, se ela for excusável, ou excluir, ó, o dolo e ser punido a título de culpa. É onde que vai ter a culpa imprópria. Então, no caso que eu citei para vocês como exemplo, que o agente visualiza o seu desafeto e verifica que ele estava com uma arma na mão, pensando que ele ia alvejá-lo, sendo que a arma era de brinquedo, não tem como você efetuar disparo com a arma de brinquedo. Então, ocorreu o quê? Uma legítima defesa putativa. Nesse caso específico, ela é excusável? Sim. Então, exclui o dolo e a culpa. Ele não vai ser responsabilizado. Ele vai ser isento de pena. Agora, no caso específico, se ficar comprovado que ele poderia ter evitado, era um erro evitável, e ele não evitou, eu vou excluir o dolo, mas vou puni-lo a título de culpa. Aí vai se enquadrar a culpa imprópria. Está aqui, ó, o artigo 20, parágrafo 1º. Primeiro eu vou ler o artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Tá? Só vai puni-lo a título de crime culposo se tiver previsão em lei e se também o erro for o quê? Inexcusável. Porque se for excusável, vai excluir o dolo e a culpa. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, ocorreu que, no caso da legítima defesa putativa, uma situação de fato. Se caso realmente ele estivesse sendo beneficiado com a legítima defesa, ia ocorrer o quê? Uma exclusão de ilicitude. Não uma exclusão aí, no caso específico,
tendo o erro de tipo. Então, lendo de novo, ó. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe a situação de fato que, se existisse, tornaria a ação dele legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, a legítima defesa putativa ela se enquadra aqui no parágrafo 1º do artigo 20. Beleza? Se não ocorresse o erro, se não fosse uma putatividade, ele não seria beneficiado com a legítima defesa? Então, a ação dele seria o quê? Legítima. Mas ocorreu o erro e esse erro é excusável, vai então isentá-lo de pena. Mas pode puni-lo a título culposo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para a próxima. Erro de tipo acidental. Erro sobre objeto. No erro sobre objeto, ó, o agente ele quer praticar uma conduta, só que a conduta dele acaba sendo errada em cima do objeto material. Então, ó, erro sobre o objeto. Então, imagine a seguinte situação. Você quer roubar, melhor, você quer furtar uma garrafa de uísque. E essa garrafa de uísque que você quer subtrair, você pensa que ela tem 21 anos. Olha lá, um Blue Label, tá? Aí, na verdade, ele entra para subtrair essa garrafa de uísque de 21 anos e acaba levando uma genérica, né? Ou seja, só tava o rótulo, dentro era um Old César. Tá? Old César, 7,50. Aí, ele vai responder pelo furto? Vai, porra. O que pode mudar é o seguinte, ó. Como a conduta dele ia recair em cima de um uísque de 21 anos, dependendo do valor, nem o privilégio poderia ser aplicado no crime de furto. Mas como o que ele subtraiu, às vezes o valor é ínfimo, pode ser aplicado o quê? O princípio da insignificância ou até mesmo ser aplicado aí o privilégio. Então depende ali se a coisa é ínfima ou é coisa de pequeno valor. Se o cara quer levar um relógio de ouro e ele acaba levando um relógio, né, genérico também, aquele relógio dourado, que o cara quando dá o primeiro mergulho para o ponteiro, né, e começa a soltar a casca do relógio. Ele queria subtrair um relógio de ouro, mas acabou levando um genérico. Ele vai responder pelo crime de furto? Vai. Tá, então vai responder. Ocorreu erro sobre o objeto. Tranquilo? Agora, erro sobre a pessoa. Posso apagar aqui, pessoal? Pode, né? Já era. Erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, o agente ele vai executar o crime corretamente. A execução do crime é correta. O erro ocorre em cima de quem executou o crime, em cima da pessoa. Por exemplo, eu quero matar, né, o Paulinho. Eu quero matar o Paulinho. A minha intenção é matar o Paulinho. Vamos supor que o Paulinho seja aí meu tio. Tô zoando. Não, vamos supor, eu quero matar o Paulinho. Vamos supor que o Paulinho seja meu pai, tá? Aí, um belo dia, chego na casa do Paulinho, aí tá o Paulinho de bruço. Pra mim, eu tô pensando que é o Paulinho de bruço. Aí eu chego assim. Calma. Aí, ó. Chego para executar. Nisso que eu tô chegando para executar, eu vim devagar, né? Não vai avisar. Eu, daqui, ó. Pau. 5 tiros. Falei, matei Paulinho. Tá ali, estirado. Aí quando eu viro, a barba branca assim, não era o Paulinho. Era o Daniel Sena na casa do Paulinho. Ocorreu erro sobre o quê? Erro sobre a pessoa. Entendeu? Eu executei isso corretamente? Sim. Eu efetuei 5 tiros perfeitamente, não errei. Só que era o Daniel Sena. O Paulinho era meu pai. Eu respondo como se tivesse matado quem? Meu pai. Apesar dele não ter sido a vítima real,
eu respondo como se tivesse matado Paulinho. Então, se Paulinho é meu pai, ocorreu o quê? O parricídio. Então, vai incidir uma circunstância agravante, porque eu vou responder como se tivesse matado meu ascendente, meu pai. Então, vai incidir a circunstância agravante. Então, no erro sobre a pessoa, eu tenho aqui, ó, a vítima virtual e tem a vítima real. A vítima real foi quem? Daniel Sena. Aqui, ó. Daniel Sena, né? Só que a vítima virtual era Paulinho. Eu vou responder como se tivesse matado quem? Paulinho. Erro sobre a pessoa. Dentro do Código Penal, o erro sobre a pessoa está onde? Está aqui, ó, no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Então, vou ler para vocês, ó. Artigo 20, parágrafo 3º. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, ou seja, ele vai responder pelo crime. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, ou seja, do Daniel Sena, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, ou seja, Paulinho. Legal? Então não tem como errar. Tem como errar, Paulinho? Vamos lá. Próximo erro. Erro na execução. Também chamado de aberratio ictus. Tá aqui, ó. Fundamento legal. Artigo 73 do Código Penal. Então, artigo 73 do Código Penal. Então, no erro na execução, eu visualizo bem a vítima. Só que quando eu vou executar o crime, eu acabo errando, tá? Então, volto ao exemplo. Eu queria matar quem? Paulinho, né? Aí eu fui, agora mudo o exemplo um pouquinho, tá? Fui na casa do Paulinho para executá-lo. Vamos supor que Paulinho seja o quê? Meu pai, ainda. Aí chego, quando eu entro na casa do Paulinho, visualizo bem o Paulinho, mirei o Paulinho. Aí, quem estava logo atrás do Paulinho? Daniel Sena. Aí, eu efetuei o disparo. Quando eu efetuei o disparo, ó, olhando para o Paulinho, queria matar o Paulinho, eu, sem querer, errei e acabei matando quem? Daniel Sena. Então, ocorreu erro na execução, não erro sobre a pessoa. Eu visualizei bem quem eu queria matar. Só que na hora que eu fui praticar minha conduta, eu não tive habilidade técnica, né? Dei uma gatilhada e acabei matando quem? O Daniel Sena. Se além do Daniel Sena eu viesse matar o Paulinho, aí, acertei os dois. Eu poderia responder, ó, por concurso formal. Eu, com uma conduta, causei 2 resultados. Aí tem doutrinador que traz o seguinte exemplo. O cara, nesse exemplo aqui, que eu matei os 2 com uma conduta só, eu poderia responder por homicídio doloso em cima do Paulinho e homicídio culposo em cima do Daniel Sena. Tá? Mas, pra gente, a melhor coisa é o quê? Homicídio doloso em cima do Paulinho, dolo eventual em cima de quem? Do Daniel Sena. Então, eu com uma conduta causei 2 resultados, através de desígnios autônomos. Então, vou responder por concurso formal impróprio. Vai somar as penas dos crimes. Beleza? No caso do erro da execução, o raciocínio é o mesmo. Se no caso específico eu errei e aceitei só o Daniel Sena, eu respondo como se tivesse matado quem? Paulinho, e não Daniel Sena. Tá? Porque o artigo 73, ele vai falar quase a mesma coisa do que o artigo 20, parágrafo 3º, que eu vou ler para vocês agora. Artigo 73. Quando, por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender,
atinge pessoa diversa, responda como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Ponto. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Ou seja, o artigo 70 do Código Penal, ele traz o caso de concurso formal próprio e de concurso formal impróprio. Beleza? Próximo caso. Erro de tipo acidental, tendo em vista resultado diverso do pretendido. No resultado diverso do pretendido, ó, o agente ele quer praticar o crime em cima de uma coisa. Só que a conduta dele acaba sendo esbarrada em cima de uma pessoa. Então, ó, a conduta dele quer vir aqui, ó, em cima da coisa. Ele erra e o resultado vai em cima de uma pessoa. Por exemplo, eu quero praticar um crime de dano. Tá lá. O cara comprou um carro novo, sou invejoso, né? Comprou uma BMW. Aí eu peguei um paralelepípedo. Falei, vou jogar agora. Né? Aí jogou o paralelepípedo. Aí foi. Nisso, o cara foi abrir a porta do carro dele e bateu aqui na nuca, ó. Pá! O cara caiu fedendo já, morreu. Eu falei, que isso? Eu só queria destruir o carro dele. Só queria praticar o quê? O dano. O dano recai em cima de uma coisa. Só que tu acabou acertando uma pessoa. Tu vai responder por quê? Tentativa de dano ou homicídio culposo? Tu vai responder pelo resultado mais grave. Tu vai responder pelo homicídio culposo e o homicídio culposo vai absorver a tentativa de dano. Tá? Mas se você quisesse somente ali danificar o carro, aí tu jogou o carro, ó, jogou a pedra em cima do vidro. A pessoa está dentro do carro, tá? Só que tu não viu. Jogou a pedra em cima do vidro. Aí acabou acertando o motorista e matou. Mas o teu objetivo é causar o dano. Tu vai responder por quê? Dano mais homicídio culposo? Não. Só o homicídio culposo. O homicídio culposo vai absorver o crime de dano. Beleza? Então aqui, ó. Dentro dessa sistemática aí de erro, falei para vocês do resultado diverso do pretendido, né? O resultado diverso do pretendido, pessoal, a previsão legal dele, ó, é o artigo 74 do Código Penal. Então, ó, se você pegar o artigo 74 do Código Penal, fala o seguinte: fora dos casos do artigo anterior, ou seja, fora das hipóteses do erro na execução, quando, por acidente, o erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Tá? Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Aí ele fala que pode ser aplicado o quê? O cúmulo das penas aí. E por fim, o aberratio delicti, o aberratio causa, o erro no nexo causal. Então, no erro do nexo causal, pessoal, vamos analisar aí. Deixa eu só verificar aqui um artigo específico. Tá. O erro do nexo causal foi aquele exemplo que eu citei inicialmente, praticamente na primeira parte da aula, quando o agente ele queria matar a pessoa, né? E a pessoa queria matar a pessoa esganada. Aí acabou que ele jogou a pessoa morreu afogada. Então ocorreu erro no nexo causal. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa ali através da asfixia. Asfixia a pessoa.
Aí pego essa pessoa, que para mim está morta, né, e jogo ela de um precipício, sendo que ela venha morrer devido ao quê? O traumatismo. Ocorreu um erro no nexo causal. Eu queria praticar o crime de homicídio qualificado tendo visto o que? Asfixia. Só que acabou ocorrendo o resultado, morte através do traumatismo. Então, tu vai responder com base nos atos anteriores. Beleza? Isso entra aqui também o dolo geral. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: vai excluir a conduta do agente? Em hipótese alguma. Tá? Isso aqui só é um acidente do percurso da prática do crime. Então ele vai ser responsabilizado criminalmente. Deixa eu tirar aqui uma dúvida do colega aqui, o Romário. Romário de Lima. Um abraço aí, Romário. Professor, mais uma vez, boa noite. Tire-me uma dúvida, por favor. Ano passado, em minha cidade, Major Salles, Rio Grande do Norte, estava havendo um assalto na agência dos Correios. Todas as pessoas que chegavam eram abordadas e convidadas a sentarem e agirem normalmente. Em um determinado momento, um amigo meu, PM do Rio Grande do Norte, que estava à paisana, foi nos Correios, se utilizar dos serviços oferecidos pela agência. Ao chegar no estabelecimento, o bandido o abordou e anunciou que estava havendo um assalto. Nesse momento, o PM e o bandido sacaram suas armas. Porém, a arma do PM não disparou, mas a do bandido sim, chegando a balear o PM com 9 tiros, onde veio a falecer posteriormente no hospital. Esse crime que o bandido cometeu pode ser alegado como legítima defesa, pois em entrevista após ser preso meses depois, ele declarou que só atirou para se defender. Não. Ô Mário, olha só. Ô Mário, não, isso aí é uma dúvida. Isso aí vai ser a tese de defesa da pessoa. Ele vai tentar fazer de tudo para tentar o quê? Amenizar a conduta dele. Ô Mário, nesse caso específico, ó, quem se viesse a matar e agir em legítima defesa seria o teu colega aí, que Deus o tenha, que faleceu. Tá? O bandido, não. O bandido, ele saiu com esse propósito criminoso e como ele estava praticando ali o roubo, ele poderia vir responder por latrocínio, até mesmo dependendo da conduta dele, por homicídio, tá? Mas ele não poderia alegar aí a legítima defesa. Poderia só em última hipótese. Por exemplo, ó, vamos supor que esse colega do Romário efetuasse um disparo contra o bandido. Aí o bandido caiu no chão. A partir desse momento que o bandido caiu no chão, a arma dele foi para o lado, foi cessada a agressão injusta. Então o PM não poderia mais o quê? Efetuar disparo, porque ele já cessou a agressão injusta. Mas mesmo assim o PM vai lá e fala assim, ó, agora, seu vagabundo, tu vai morrer. E mirasse para atirá-lo contra ele. Aí a partir desse momento o PM entraria em o quê? Em excesso. Ia gerar para a pessoa do bandido que uma legítima defesa sucessiva. Aí sim poderia. Mas nesse caso específico ali, na briga, para pegar a arma de um ou de outro, quem está na situação errada é o bandido. Então não tem como ele alegar a legítima defesa. O que pode ser, o que vai ter aí na hipótese, é a análise entre a conduta dele ser um latrocínio ou, dependendo, um homicídio, né? Mas nesse caso, para mim, se enquadraria mais no latrocínio, porque o objetivo dele era praticar o quê? O roubo. E devido ao roubo, ele causou a morte ali de uma das vítimas, tá? Porque, tecnicamente falando, para um advogado é melhor ele levar para o tribunal do júri do que o latrocínio. Porque o latrocínio ele vai ser julgado pelo juiz singular. Então o juiz ele entende da parte técnica. Então provavelmente o indivíduo é condenado pelo latrocínio, que a pena é alta. Você conseguindo levar a pessoa para o tribunal do júri, você tem a chance de convencer os jurados e os jurados votar a favor pela absolvição. E nesse caso específico, se eles absolverem um réu, está previsto constitucionalmente o tribunal do júri soberania dos vereditos. Então, tu consegue tirar o crime das costas da pessoa. Então, para a defesa é melhor jogar no júri
né, como homicídio, do que o latrocínio, porque quem vai julgar o latrocínio é um juiz singular. Beleza? Então, queridos alunos, agradeço a todos aí, tanto o pessoal do presencial como do online. Continue participando sempre aí, que tiver qualquer dúvida, pode mandar as indagações, que elas serão respondidas. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.